Olha, Bebê, tu disseste que hoje tu falava, então hoje tu vai ter que falar. Deu um cumprimento pro pessoal. Deu cumprimento pro pessoal, Bebê. Sumanou, sumanou, sumanou. Diga tudinho, 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 tudinho. Bebê, ó o cantinho, Bebê, ó o cantinho. Diga tudinho, tudinho, tudinho. Sumanou, sumanou, sumanou. Diga, diga, diga. Bebê, que plantinha é esse, Bebê? Diga tudinho, diga, diga. Sumanou, sumanou, sumanou. Diga, 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 diga. Uma excelente e abençoada semana, que Deus os abençoe. Nos brinde muitas bênçãos, lógico que o meu beijo é... Meu beijo é seu. Até a próxima. Tchau. Mais um. Mais um. Bebel ainda não tá bom da garganta. Quando ele melhorou, eu tenho certeza que ele vai falar. Uma excelente e abençoada semana, que Deus os abençoe. Nos brinde muitas bênçãos, é lógico que o meu beijo é seu. Eu falei por ele. Tchau.